Senhor. É um cântico de adoração, cântico de Maria. E me chamou bastante a atenção, irmãos, que este mesmo cântico tem uma parte dele em 1 Samuel, que é o cântico de Ana. E as irmãs, principalmente a irmã Cristina, que falou um pouco aqui do trabalho delas, das dificuldades que enfrentaram, do apoio que tiveram, mas de muitas relutâncias também que tiveram para que esse trabalho fosse realizado. Eu entendi por que as irmãs colocaram esse tema, porque é um cântico de vitória, irmãos. Esse cântico de Maria, o povo naquela época vivia numa opressão à espera de um Salvador. E todos, chegava um, chegava outro, e achando que seria o Salvador. O povo estava sendo escravizado, humilhado, derrotado. E quando o anjo apareceu a Maria e falou que ela iria ser a mãe do Salvador, que o Espírito do Senhor estava dentro dela, que estava sendo gerado o Filho de Deus, e que ela falou: Senhor, mas como posso? Eu ainda não sou casada, sou apenas noiva. E o anjo do Senhor, na pessoa do Senhor nosso Deus, disse aquelas palavras para ela e ainda falou: olha, como prova de que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor que está dentro do teu ventre, a sua prima Isabel também neste momento, ela está gestante. E Isabel era uma mulher idosa e que há muitos anos também havia esperado um filho, que foi a mãe de João Batista, aquele que intercedeu ao nosso Senhor. E quando Maria foi visitar sua prima Isabel, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, que estava na vida de João Batista ali no seu ventre, a tomou, e ela falou: bendita és você, agraciada por ter sido escolhida. E então ela teve a prova de que era verdadeiramente Deus que havia falado com ela, e que ela estava gestante do Filho de Deus, o Salvador do mundo, e era o Salvador que havia sido enviado naquela época. Então a alegria, o coração de Maria, assim, ela se alegrou de uma tal forma, irmão, por ter sido agraciada por receber o Filho de Deus, e também pelo cumprimento da promessa que há muitos anos havia sido profetizada, e eles estavam esperando, que era a chegada do Salvador. E quando Maria, ela teve a certeza, porque o anjo falou que a sua prima Isabel também estaria grávida, e quando ela chegou, que viu a sua prima e que disse aquelas palavras, foi quando Maria falou: a minha alma engrandece ao Senhor. Eu estou tão feliz porque o Senhor me escolheu. Eu sou a escolhida do Senhor. E os irmãos vão ver todo este capítulo, esses versos que seguem a seguinte: a alegria de Maria e o louvor ao Senhor por a bênção haver chegado na vida dela e na vida daquele povo naquele momento. E a gente vê esse cântico, como eu falei para os irmãos, em 1 Samuel, capítulo de número 2, na vida de Ana. Ana foi uma mulher que era humilhada por não ter filhos. O seu esposo tinha outra esposa que tinha muitos filhos, e Ana não tinha nenhum filho. E Ana, uma vez, ela chegou diante do altar do Senhor, ela chegou ali diante de Deus, derramou o seu coração e pediu ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te darei, para que ele te sirva, Senhor, para todo sempre, para que ele seja o servo da tua obra. E o Senhor ouviu o coração de Ana, e quando aquele menino foi desmamado, que Ana levou aquele menino no templo, a gente vê a oração de Ana, enaltecendo ao Senhor, porque havia recebido algo. Então, quando eu vi este versículo, ofereceu um grupo de louvor, mas é aniversário do grupo de coreografia que a Luciane me falou, e aqui está falando sobre o cântico: a minha alma engrandece ao Senhor, de louvor, mas é de muita perseverança. Depois de muito sofrimento, eu, sinceramente, eu vi no caminho, eu não entendi por que o tema. E quando a irmã Cristiana, e que às vezes enfrenta, eu pude ver, irmãos, o cântico dessas irmãs: a minha alma engrandece ao Senhor, porque eu lutei, eu perseverei, eu cheguei até aqui, e eu estou vendo o resultado do Senhor. Saiba de uma coisa, irmãs, continue lutando, porque ao estender das suas mãos, o Senhor vai curar. Ao estender das suas mãos, o Senhor vai libertar. Ao estender das suas mãos, o Senhor vai expulsar o demônio.
que as flores desabrocham e o tempo de cantar chega. Aleluia. As flores desabrocham e o tempo de cantar chega. Já passou a noite, já passou o inverno e chegou a primavera e o tempo de cantar chegou. Aleluia. E aí, irmãos, a gente fala assim: Senhor, mas o tempo de cantar chega, quer dizer que vai chegar. Não vou viver para sempre no inverno. Não vou viver para sempre na noite. Essa escuridão vai virar e virá o dia. Irmãos, e eu busquei aqui alguns tópicos para me complementar essa mensagem nesta noite. E o primeiro é, irmãos, para que o tempo de cantar chegue na nossa vida, nós temos que estar na porta. E para estar na porta quer dizer uma pessoa que está pronto. É uma pessoa que está esperando. É uma pessoa que está vigiando. E como exemplo na palavra de Deus de uma pessoa que está na porta, eu trago para os irmãos nessa noite, eu falo sobre Mardoqueu. Mardoqueu, os irmãos sabem que ele era o primo da rainha Esther. Era um povo que estava ali, um povo judeus naquela terra como escravo, sendo humilhado, massacrado. Tudo que eles produziam não era deles, porque eles tomavam, eles estavam ali escravizados. Mas Mardoqueu, ele estava sempre à porta do palácio. Irmãos, o que eu trago isso aqui para os dias espirituais, para os nossos dias de hoje, irmão? Não importa o que você esteja passando, mas levante a tua cabeça e esteja pronto, esteja à porta. Ainda que você esteja numa situação como Mardoqueu, numa situação de derrota, que muitos olhavam ele, tinha como derrotado, mas ele sabia, ele não se prostrava diante daquilo, porque ele falou: eu me prostro diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor Deus de Israel, é diante dele que eu me prostro e não diante dos homens. Ele estava numa situação de escravo, mas ele sabia que tinha um Deus Todo-Poderoso e que havia preparado algo diferente para ele e que a vida dele não ia ser para sempre daquele jeito. Sabe por que ele sabia que a vida dele não ia ser para sempre? Porque ele não saía da porta do palácio, irmãos. Então, irmãos, muitos têm perdido a bênção porque não perseveram. Nessa noite, adentre a porta de Deus, adentre a porta do reino e fala: Senhor, eu estou aqui pronto. Senhor, eu estou aqui vigiando. Senhor, eu estou aqui guardando. Senhor, eu estou aqui esperando. Eu estou sofrendo. Eu estou passando por isso e por aquilo, por enfermidade, por desemprego. Mas eu estou esperando, porque eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estás no céu, o Deus que é dono de tudo, o Deus que num piscar do olho pode mudar essa situação. Esse era o pensamento de Mardoqueu. Porque se os irmãos forem ver lá em Esther, capítulo 2 e verso 19, fala que ele estava na porta. Irmãos, me chama bastante atenção, porque duas vezes, neste mesmo capítulo, no versículo de número 19, fala que ele estava à porta, sentado à porta do palácio. E no verso de número 21, também no mesmo capítulo de número 2, fala novamente que ele estava à porta. E quando Mardoqueu estava à porta, ele ficou sabendo que o rei estava buscando uma noiva novamente. E o que ele fez? Ele sabia quem ele tinha em casa. Ele tinha uma prima que ele tinha criado como filha. E ele preparou a Esther para trazer até o palácio, para que se cumprisse. Irmãos, eu aprendo muito com a história de Mardoqueu, irmão. Porque às vezes a gente está passando uma situação que você fala assim: não estou vendo saída. E diante de tantas mulheres ricas e bonitas, na disputa daquele reinado, aquele homem teve a ousadia de falar assim: olha, o Senhor, eu vou te levar lá, porque o Senhor pode te usar, e através de você o Senhor vai libertar o nosso povo. Ele teve essa audácia, essa ousadia. Eu aprendo com Mardoqueu. E estando à porta do palácio, que ele ficou sabendo, viu, irmãos? A bênção é para aqueles que estão no lugar certo e na hora certa, irmão. Então, para
Esteja no seu lugar, na sua posição. Não é na posição do outro, não, é na sua posição. Esteja na sua posição, que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você estando no lugar certo e na hora certa, Deus vai fazer o milagre. E quando ele ouviu falar aquilo, ele providenciou para que a sua sobrinha fosse apresentada. E os irmãos sabem que era propósito de Deus que ela se tornou rainha. E quando ele estava, irmãos, na beira do palácio, na porta do palácio também, ele ouviu dizer que o rei, alguém estava tentando, mas ele deu a entender aquele povo, tirou aquilo que estava sendo levantado contra o rei, para que o rei não morresse. Ele livrou o rei de morte. E o que me chama a atenção de Mardoqueu, irmãos, porque quando aquele homem, ele, irmãos, avistou que estava tentando contra a vida do rei, ele não recebeu dinheiro, ele não recebeu recompensa, mas ele continuou na porta do palácio. Ele não recebeu recompensa. Ele livrou o rei da morte, mas continuou ali na sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que quando chegar o tempo do Senhor te ver, quando chegar o tempo do Senhor te usar, quando chegar o momento do Senhor te levantar, não se preocupe, porque não é o homem, não é o pastor, não é o diácono, não é ninguém, é o Senhor que levanta, é o Senhor que exalta, é o Senhor que abate. Então não culpe o homem por algumas coisas que talvez não aconteceu da forma como você quer que aconteça, porque quando chega o tempo do Senhor exaltar, até o rei perde o sono para fazer com que aquele homem seja colocado no lugar de honra. Então esteja no teu lugar, não se precipita, não se mova, esteja apenas à porta do rei, porque é lá que o Senhor vai te dar a provisão, é lá que o Senhor vai te dar a tua vitória, é lá que o Senhor vai te dar o livramento. E quando Mardoqueu estava à porta do palácio, ele soube que estava tentando contra a vida do rei, e ele foi um instrumento que impediu que aquilo acontecesse. E foi na porta do rei que ele foi interceder a Esther, quando a mãe estava tentando contra o seu reino. Foi na porta do rei. E foi lá na porta do reino que ele conduziu a sua petição até a rainha Esther. E a rainha Esther foi usada por Deus para o livramento daquele grande povo. É só, irmãos, essa parte que eu quero dizer para os irmãos, que para nós recebermos a vitória e o tempo de Deus andar na nossa vida chegar, é preciso estarmos na porta sempre, é preciso estarmos vigiando, é preciso estarmos prontos, irmãos, é preciso estarmos esperando para isso acontecer. Aleluia. Aleluia. Deus, Senhor. Irmãos, com essa história de Mardoqueu, eu me lembro agora, rapidamente, daquela mulher que foi revelada nos Estados Unidos, a Susan Boyce. Susan Boyce, né? Irmãos, aquela mulher parecia uma piada para todo mundo. E eu estava vendo um pouco sobre a história dela. Ela era uma escocesa que na adolescência dela, ela foi uma adolescente considerada como uma retardada. Ela era gorda, não sei se os irmãos lembram dela na televisão, e assim falava meio engraçado, as pessoas riam dela. Ela era considerada como uma retardada, era humilhada pelos colegas da escola dela. Ela foi isolada no seu próprio mundo e passou a vida dela inteira cuidando de uma mãe doente. Depois que a mãe dela morreu, ela decidiu participar de um programa de calouros, que todo mundo sabe. E me chama muita atenção que no começo daquele programa, quando ela entrou no palco, ela começou a responder algumas perguntas ali, bem constrangedoras. Foram perguntas constrangedoras, e eles riram muito dela, assim, da situação dela, do jeito que ela falava, do jeito que ela se vestia. Irmãos, mas quando aquela mulher abriu a sua boca para cantar, eles tiveram que segurar aqui, ó, para não cair. E o que eu quero dizer para os irmãos, assim, me chama a atenção que não importa a família que você nasceu, não importa da forma como você se veste, não importa da forma como as pessoas te veem, como as pessoas olham para você, como as pessoas te tratam.
Viu, irmãos? Mas tem uma diferença, que é o Espírito Santo de Deus, é o diferencial da sua vida. E hoje aquela mulher são diretores a chamando para fazer filme, estilista, né, querendo cuidar da sua aparência, né? Várias convites de gravadoras para gravar. Mas ela sofreu muito, ela passou por muitas humilhações. Mas o tempo de cantar dela chegou. E eu quero dizer para as irmãs, para os irmãos aqui nessa noite, não importa, talvez você fale, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir. Mas quando o tempo de Deus chegar, quando a hora de você cantar chegar, irmãos, saiba de uma coisa, não importa da forma como você está, não importa da forma como estiver a situação, o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai levantar, o Senhor agir, o Senhor vai fazer porque Ele é grande. Me chama muita atenção Deuteronômio 10 e 17 que fala assim, ó: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Então, irmão, se você está triste, achando que a tua situação nunca vai mudar, que nunca você vai cantar, saiba que o Deus que te chamou é o Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses. Ele é superior a tudo, irmão. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor desta causa aí. E Ele é poderoso e terrível. Ele não faz acepção de pessoa. Não é o mais bonito, não é o mais queridinho, não é o mais rico, não é o mais preferido. Ele não faz. O homem faz acepção, mas Deus não faz. E nem Ele aceita a recompensa. Ninguém compra Deus. Ninguém compra o Senhor. Então tenha certeza de uma coisa: se talvez você está triste, amargurado, cabisbaixo, achando que te tratam com acepção, que você é o menor, que você é o pequeno, que nunca você vai chegar lá porque ninguém nunca te vê, porque as pessoas te deixam de lado, porque ninguém está vendo você, e eu quero te dizer que o Senhor que você serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor de todas as causas. Ele é o Deus tremendo e terrível, e quando Ele chega a hora, Ele faz porque Ele pode, irmãos. Anda sundecanda nébia. Ninguém compra Deus, Ele não aceita recompensa. O homem aceita presentes e trata diferente pelo que ele ganha, pelo que ele vê. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele olha muito além da aparência, Ele olha o coração. Aleluias. Aleluias. Em Salmo 27, verso 14, fala assim: espera no Senhor, esperar no Senhor. E quando Ele fala aí, anima-te, é porque a gente não pode ficar parado, viu, irmão? Eu tenho que esperar no Senhor e saber que o meu socorro vem dEle. Mas eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que ser o canal da bênção. Eu creio a irmã Cristina, que está na direção desse trabalho. Eu posso imaginar que teve dias de você, antes de sair da sua casa, você falou: Senhor, o que vai acontecer? Parece que não vai acontecer. E quando você colocar todo o seu empenho, sua força, e você vir, você vê o Senhor fazer um milagre. Espera no Senhor e anima-te. Quando Ele está mandando animar, porque é algo que eu posso fazer. E depois que eu me animar, Ele vai me fortalecer. É verdade. Espera a voz do Senhor. Aleluia. Irmãos, em Eclesiastes 3:1 fala assim que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para a tua bênção chegar. Talvez se você receber ela hoje do jeito que você está, ela vai entrar por uma mão e vai sair pela outra. Você não vai ter como segurar essa bênção, como manter essa bênção. E tudo que nós passamos, irmãos, é um preparo de Deus para sermos abençoados. Então não murmure, irmãos, que há um tempo determinado para a bênção de Deus na sua vida. Não murmure, não murmure. Aleluias.
Eu falei para os irmãos que para nós recebermos a bênção, nós temos que estar na porta. E aqui eu digo na minha segunda parte, que para nós recebermos a bênção, nós temos que ser o canal da bênção de Deus. Deus não vai fazer nada sozinho. O Senhor, Ele age através do homem, através de mim, através de você. E só lembrando os irmãos como que Deus usa o ser humano, como que Deus usa o servo dele, como que nós temos que ser o canal. Eu me lembro da história de Ruth, me chamou muita atenção. Aquela mulher, ela não tinha obrigação nenhuma de servir a sua sogra. E também ela não via, se ela fosse voltar pensando que ela ia receber algo, também ela não voltaria. Porque a sua sogra era pobre, não podia mais gerar filhos e nem tinha outros filhos para casar com ela. Como que ela ia se amarrar nessa mulher e morrer às ruas de fome? E quando a sua sogra olhou para ela e falou assim: volte para a casa do teu pai, que eu não tenho nada, eu não tenho mais filhos, eu não tenho quem possa casar com você, você está liberada, volte para a casa do teu pai. E aquela mulher, ela falou assim: olha, nunca te deixarei. Onde você passar a noite, eu vou passar contigo. Se você passar fome, eu passo com você. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não adianta, porque eu não vou te deixar. E a sua sogra falou: mas eu não tenho como te dar nada, nem como te manter. Não importa, eu não vou te abandonar. Aleluia! Irmãos, isso é um amor sem, como eu falo, sem requerer recompensa. E muitas vezes, irmão, nós fazemos algo para alguém porque sabemos que vamos ser recompensados. Aquele alguém vai ter algo para nos dar. Mas a gente não sabe, irmãos. Talvez aquele mendigo que está lá na rua amanhã será teu patrão. Você não sabe a volta que dá, o que pode acontecer. E Ruth, ela seguiu a sua sogra Noemi, mesmo sabendo que ela não teria recompensa, mesmo sabendo que ela não teria dinheiro, mesmo sabendo que ela não teria marido, mesmo sabendo que ela não teria filhos, que ela estava sujeita a passar muita necessidade, ela não desistiu. Ela foi no canal e ela seguiu aquela mulher, voltou para a sua terra, para a terra do pão. E quando ela chegou, irmãos, a ver a vida de Noemi, quando ela chegou, ela falou assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida está uma amargura. Aqui eu tinha casa, aqui eu tinha marido, eu tinha filhos, hoje eu não tenho nada, eu não tenho nem o que comer, meu marido morreu, os meus filhos morreram, eu não tenho descendência, eu não tenho como me manter na velhice. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida está amarga, se tornou uma amargura. Era o estado que Noemi estava vivendo naquele momento. Mas uma mulher comum, irmãos, eu vejo Ruth, uma moabita, uma mulher comum, que ela resolveu ser o canal de bênção na vida daquela mulher, e o Senhor fez um milagre na sua vida. E é uma das mulheres importantes, que o nome dela está ali, ó, na genealogia de Jesus. Os irmãos forem bem em Mateus, está ali o nome de Ruth, nome de poucas mulheres está ali, e está ali o nome dela, uma moabita, uma mulher comum, que não nasceu em palácio, que não nasceu com dinheiro, que não era mais bonita, que não era mais queridinha, mas que tinha um diferencial. Ela sabia, quando ela conheceu a sua sogra, e que ela pôde conhecer Jesus através dela, ela falou: eu sei. Quando ela falou: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é meu Deus, nós estamos passando por tudo isso, mas eu quero o teu Deus. Eu ouvi as histórias do teu Deus, eu sei o que ele fez no passado, e eu sei que ele pode fazer algo nas nossas vidas. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Ela resolveu ser o canal de Deus na vida de Noemi, e ela foi abençoada. Aleluia. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. E os irmãos sabem o que aconteceu na história de Noemi. Noemi, que era aquela mulher, irmãos, é um versículo tão lindo, irmãos. Eu vou até ler para os irmãos. É um cântico, viu, irmãos? Ruth é lindo demais. Vemos? É um cântico de Noemi.
no último versículo, no último capítulo lá, irmãos. Veja comigo, Ruth. Olha, Ruth, capítulo de número 4. E versículo de número 13. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Aquela mulher pobre, viu, irmão? Você sabe que ela casou com o homem mais cobiçado da cidade, um dos homens mais ricos dali. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em todo Israel, e ele será o restaurador de almas, e nutrirá tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, falando sobre o neto, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ela teve um reconhecimento também. E aquelas mulheres: bendito o Senhor que não te abandonou, Noemi, e que te deu um neto, né? Bendito seja Ruth, e bendito sejas tu que tem uma nora que é melhor do que 7 filhos, porque cuidou de você. Então, irmãos, Ruth foi o canal de Deus para a bênção, viu, irmãos? Então seja o canal, seja disponível. Seja disponível. Vou fazer isso, mas alguém vai ver que eu vou fazer? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Se não for, eu não vou. E às vezes, irmãos, na igreja a gente encontramos vários grupos. Tem que ter vários grupos, mas grupos separados e fechados. É do grupo da irmã Cristina, eu não participo, eu não ajudo. É do grupo da irmã Joana, não é do meu grupo. É do grupo do irmão João, eu não participo. Saiba de uma coisa, irmão, nós estamos aqui em grupos trabalhando, mas não é para o homem, é para Deus. Não é para nós, mas sim para Deus. Quando temos essa consciência, irmãos, de que nós temos que unir nossa força e lutar num só propósito, grande será os mistérios de Deus no nosso meio, porque Deus não age onde há divisão, irmãos. E a segunda, uma das outras mulheres, existem várias que me chamam muita atenção, que foi o canal de Deus para que o milagre acontecesse, foi Abigail. Abigail, não sabe que ela era casada com Nabal, um homem mau, que quando Davi mandou homens até Nabal pedindo alimento, Nabal falou assim que não conhecia Davi, que ele não iria mandar alimento para fugitivo. E os irmãos sabem que Davi era um homem de guerra. Ele reuniu seus homens e falou assim: vou destruir toda a casa de Nabal, vou destruir toda a família de Nabal, todos os servos de Nabal, porque ele não reconheceu que quando um dia eu estava aqui no campo eu dei proteção aos empregados dele, ele não reconheceu. E quando os mensageiros chegaram antes até aquela mulher por nome de Abigail, e que contaram para ela que Davi estava vindo com seus homens para destruir, sabe o que aquela mulher fez, irmãos? Foi brigar com seu marido porque ele não deu alimento. Irmãos, ela foi atitude. Tem hora, irmãos, você tem que ter atitude. Os irmãos vão ver lá na história de Abigail, 1 Samuel, capítulo de número 25, que Abigail, ela pegou alimentos, pegou animais, encheu, chamou alguns servos, encheu aqueles animais com cestos de alimento, e sabendo que Davi estava vindo com seu exército para destruir a sua casa, ela se preparou para ir diante de Davi. Irmão, tem hora que você não dá para ficar parada e passiva. Você tem que se levantar e fazer alguma coisa, ir de encontro. Precisa se levantar e ir de encontro. Às vezes o inimigo está lutando contra o seu lar, contra o seu marido, contra os filhos, e você está sentada e fala assim: Deus sabe o que faz. Não, irmãos, Deus faz o milagre, mas eu sou o canal do milagre. É os meus filhos, eu tenho que tomar atitude. É o meu casamento, eu tenho que fazer alguma coisa. É o meu lar, eu vou fazer alguma coisa. Ela se preparou e foi ao encontro de Davi. E quando ela chegou diante de Davi, a atitude que ela teve de chegar
destrua a nossa casa pelo teu servo Nabal. Perdoa ele. E aquela mulher chegou diante dele e Davi mudou o seu pensamento e não foi destruir a casa dela. A casa daquela mulher foi poupada pela atitude dela, porque ela foi o canal pelo qual o Senhor usou para realizar o propósito dele. Seja o canal, viu, irmãos? Seja o canal. Esteja na porta e seja o canal de Deus para a vitória. Então, irmãos, e talvez você possa pensar, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, eu já estou finalizando. Senhor, mas de que forma eu tenho que permanecer, Senhor Jesus, à porta? E de que forma, Senhor, eu preciso, Senhor Jesus, para ser o canal da vitória? Eu quero que os irmãos leiam comigo Isaías 58 e verso de número 9. Aleluia. Isaías 58 e verso de número 9. Tem que estar na porta, tem que ser o canal. E de que forma, irmãos? Não é de qualquer forma que a gente recebe, não, viu, irmãos? O Senhor, Ele requer alguma coisa de nós, porque o Senhor não quer que a gente esteja apenas um participante de culto, irmãos, que vem aqui na semana e no domingo se alegra. O Senhor Jesus quer que sejamos crentes de verdade e verdadeiramente convertidos. Em Isaías 58, verso 9, nos diz o seguinte, nos fala sobre a contrição, irmãos. Os irmãos encontraram aí? Amém. Procurando a página errada aqui. Olha. Isaías 58, verso de número 9, nos diz assim: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente. Irmãos, não é de qualquer forma que nós recebemos. O Senhor requer de nós que nós sejamos verdadeiramente contritos. Então nós vamos clamar e o Senhor vai nos responder. E nós vamos gritar e o Senhor vai dizer: eis-me aqui. Aí tem, ó, irmãos, a parte de se tirar, isso tem uma condição, irmãos, o Senhor nos ouvir para sermos abençoados. Se tirares do meio de ti o jugo. O jugo é tudo aquilo que a gente joga e que atrapalha a nossa vida com Deus. O estender do dedo. O que é estender do dedo? Mas julgar. Me julgar superior. Julgar as pessoas. Irmãos, nós estamos às vezes para aconselhar, mas o juiz é o Senhor, não somos nós. E o falar iniquamente. O que é falar? É falar demais, irmãos. Muita gente não recebe a bênção de Deus porque fala demais, porque peca no falar e fala às vezes coisas que não sabe. Então tem coisas, irmãos, que você ouve, se você não tem certeza e não te interessa, e não interessa para ninguém saber aquilo, irmão, apaga. Apaga, irmãos. Às vezes uma palavra que você lança, um comentário que você faz, às vezes nem é daquela forma que aconteceu. Você pode destruir uma vida, você pode destruir uma pessoa. Então o Senhor fala conosco nessa noite que nós vamos clamar e o Senhor vai nos responder. Nós vamos gritar e o Senhor vai dizer: eis-me aqui para te abençoar. Se eu tirar do meio de nós o jugo, o estender do dedo e o falar demais, é uma condição que eu não trouxe aqui, irmãos. É uma condição que já está aqui registrada na palavra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, eu não vou falar que aqui não tem não, porque o Senhor Jesus não joga a sua palavra ao vento. Se o Senhor trouxe essa palavra é porque tem ouvinte para essa palavra. Mas não entristeça o seu coração se o Senhor está falando contigo. O Senhor fala contigo porque Ele te ama. Ele quer mudar a sua situação. O Senhor quer te dar vitória. E o Senhor coloca uma condição para que você seja abençoado. Muda a tua vida. Muda a situação. Mude tua forma de andar. Mude
Segundas Crônicas, irmãos, 7:14 fala. Irmãos, às vezes nós não recebemos a bênção de Deus porque não temos verdadeiro conhecimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não está falando, não é se o ímpio, não, é o meu povo, está falando com crente, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer te dar vitória, mas Ele pede um conserto contigo nessa noite. Deus requer uma mudança. Deus vai fazer o melhor, mas Deus também requer algo de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós temos que ser sinceros para nós recebermos a bênção do Senhor. Contritos, eu já falei, viu, irmãos? Contrito é que às vezes a gente acha que nós já aceitamos Jesus, nós já fomos selados com o Espírito Santo de Deus, viu, irmã Lúcia? Então, eu não preciso me converter, eu não preciso mudar, Jesus já me usa. E Deus me usa. Uns falam assim, Deus me usa. Está certo do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu estou andando. Se o pastor fala, não ouve, grita, não sabe ouvir. Mas o Senhor quer um coração contrito. O contrito, irmão, aquele que ouve, fala sobre contrito, quebrantamento. E quebranta o coração. Então, irmãos, examine aí o teu coração. Examine o teu coração. Se talvez você está sem falar com alguém, ou falou muito de alguém, não suporta ver a cara de alguém. Eu não sei porque eu estou entrando por esse caminho aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor Jesus está pedindo que mude essa situação, que Deus quer te dar vitória. Mude, mude. O Senhor Jesus te chamou para ser um vencedor e não um derrotado. Aleluia. Falei sobre a contrição. Em Jeremias nós temos que ceder o coração contrito e nós temos que andar com sinceridade, irmãos. Olha, Jeremias capítulo de número 29 e o versículo de número 13 fala assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei todas as nações, e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos a este lugar onde vos transportei. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, e buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer um coração contrito, quer que você se quebrante diante de Deus. Senhor, irmãos, nós somos falhos, irmãos. A nossa carne é pecaminosa. Tudo aquilo que nós não devemos fazer, às vezes nós fazemos. Nós estamos aqui para aprendermos a ser justo e para irmos para o céu. Então nós temos que ter um coração contrito. E o Senhor fala: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Quando me buscares com sinceridade, quando me buscares com contentamento, você vai me encontrar e eu vou te ouvir. Irmãos, e a terceira coisa que nós temos que fazer para receber a bênção do Senhor é sermos obedientes. Em 1 João, irmãos, capítulo de número 3 e versículo de número 16, eu já estou terminando. 3 e 16 nos fala o seguinte: aleluias. Aleluias. 3:22, me perdoe, irmão. E qualquer coisa que lhe pedirmos deles o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Qualquer coisa que pedimos nós receberemos, porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável. Aleluias. E a última coisa, irmãos, que eu trago aqui nesta noite, que é um dos passos para nós recebermos a vitória e cantarmos, está em João 15 e verso de número 16. O Senhor falou muito comigo nesses últimos dias com este versículo, e eu vou falar nele nesta noite. João 15, 16. Irmãos, nós temos que ter o coração contrito,
Nós temos que ser sinceros, buscar a Deus com todo o nosso coração. Nós temos que ser obedientes, como eu falei para os irmãos, 1 João 3:22, que o Senhor vai nos responder porque nós guardamos tudo. E aqui no verso de número 15, irmãos, fala sobre o amor que nós temos que amar. 15:16 fala assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Vou parar aqui, depois eu vou ler o outro. Irmãos, eu vou finalizar com este versículo. Eu já falei para os irmãos que nós, para recebermos, cantarmos o hino da vitória, como Maria cantou. A minha alma engrandece ao Senhor, foi grata pela bênção que ela recebeu do Senhor, por ser a mãe do nosso Salvador, por o Salvador ter chegado para a sua terra, para o seu povo. Nós aprendemos que nós temos que estar pronta. A porta, como que é, irmão? Nós temos que estar preparados. O segundo passo, irmãos, é nós sermos do canal da bênção. E o que eu estou falando aqui, finalizando, é o que fazer para que eu esteja pronto e para que eu seja o canal e para que eu não perca a bênção de Deus. E o mais importante de tudo isso, irmãos, é o amor. E o Senhor fala assim para nós essa noite: você não escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. E eu vos nomeei para que você vá e deis fruto e o vosso fruto permaneça, para que tudo que você pedir no meu nome eu conceda. E aí os irmãos abraçam essa palavra e falam: Senhor, eu posso pedir tudo. Aleluia. O Senhor me escolheu, o Senhor me nomeou e o Senhor me mandou fazer algo que eu estou fazendo. E por eu ter sido chamada e ter sido nomeada e estar fazendo, tudo que eu pedi no nome do Senhor, Ele vai me conceder. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos, que no verso de número 17 fala: e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Porque se nós não amarmos uns aos outros, nós não temos como recebermos essas bênçãos anteriores, irmãos. Eu posso pedir a ruína do meu irmão, de alguém que se levantou contra mim, de alguém que falou mal de mim, que alguém que não pensa como eu, que não me ajuda, que não trabalha comigo, que se levanta contra mim. Por que o Senhor falou assim, ó: mas uma coisa vos digo, que vos ameis uns aos outros. Você pode pedir o que quiser, mas se não amar o seu irmão, o Senhor Jesus não vai te conceder, porque a oração que você vai fazer não vai ser aceita. Aleluia. Porque se eu não amo meu irmão, o que eu vou pedir para ele, irmãos? Sabe essa irmã aqui? Jesus, quebre a perna dela, Senhor. Ela tem que ver que eu tenho o teu Espírito Santo. E ela se leva. Tem muita gente que ora assim, você não viu? Tem muita gente que fala assim: eu já vi. Olha, tem tal pessoa lá que foi para a cova porque se levantou contra mim, se levantou contra o meu ministério, irmãos. E aquela pessoa não era filha de Deus, não. Deus não ama aquela pessoa. Né? Nós temos que nos libertar disso. Irmão, saiba de uma coisa, ó. Deus me ama como se eu fosse única. O amor de Deus é muito grande. Deus ama o irmão como se fosse único. Deus te ama como se fosse única. Mas Ele é o Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele faz isso com todos de nós. Eu não sou a queridinha de Jesus e você é a maltratada de Jesus, não. Nós não vemos aqui em Deuteronômio que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz, Deus nos ama de uma forma igual. Então essa coisa de eu orar para Deus destruir o irmão, porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida, não é de Deus. E o Senhor está nos ensinando: olha, eu te escolhi para estar na minha casa, eu te dei grandes coisas para você fazer. Faça a minha vontade, vades e deis fruto, o vosso fruto vai permanecer, porque tudo que você pedir no meu nome eu vou te dar. Aleluia.
odiando. Eu não vou colocar aquilo no meu coração. O Senhor está nos ensinando, irmão. É porque nós temos tendência para isso. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para fazermos uma diferença, irmão. Nós vamos ser crentes diferentes, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios das bênçãos de Deus e andando da forma como o Senhor quer, como o Senhor separou. Aleluia. Aleluias. Maravilha, Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Eu finalizo falando para os irmãos: o Senhor te ama. Irmãos, o Senhor quer te abençoar. Tem um versículo na palavra de Deus que fala assim: olha, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Irmãos, tudo é possível, irmãos. Sabe, tudo aquilo que você está pensando, aqueles sonhos que você já enterrou, é possível para Deus. Uma mudança na tua vida, no teu ser, no teu coração, porque Deus quer que você seja diferente. Deus não quer que você seja mais o mesmo. Deus quer que você seja um cristão diferente, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te levantar. O Senhor tem riquezas encobertas preparadas para a tua vida. Você crê nessa noite, irmãos? Quando fala de riquezas encobertas, é aquilo que o teu olho não viu, é aquilo que você nem percebe, é aquilo que o teu entendimento não alcança. E isso Deus tem separado para ti. São riquezas encobertas. Então receba nessa noite. Você aprendeu nessa noite que você tem que ter o coração quebrantado. Se quebrante na presença de Deus, Senhor. Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada. Tira de mim aquilo que atrapalha, aquilo que impede, Senhor. Tira de mim, Senhor. Senhor, eu não quero ser o mesmo. Eu quero, Senhor, que o Senhor me quebre. Eu quero que o Senhor quebre a minha vida. Eu quero que o Senhor me transforma. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Senhor, eu estou aqui na tua presença, porque por mim eu não consigo, mas a tua graça na minha vida me basta, Senhor. E pela tua minha alma engrandece ao Senhor. Irmãos, o tempo de cantar chegou, irmãos. O tempo de cantar chegou. Você esperou, você pediu, você lutou. Aleluia, o Senhor trouxe você aqui nessa noite e falou no teu coração. Você entendeu porque a mensagem foi direta a Ele. E o tempo de cantar chegou. É tempo de colheita, é tempo de vitória. Se levante nessa noite diante de oposição, porque eu quero ser o canal de bênção, o canal de milagre. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé.